Quando a Melô tinha mais ou menos um aninho e pouco, eu recebi um convite de uma amiga minha para morar no apartamento que ela estava alocando, porque ela estava saindo do apartamento dela, que era dela, para ir morar com o atual esposo. E ela queria alocar esse apartamento dela, né, para alguém que ela conhecesse. E eu disse que eu só alocaria se eu pudesse levar a Merlot junto. E assim foi feito. Corta para eu no almoço contando para os meus pais que eu ia me mudar e a Merlot ia comigo. A minha mãe fez um pequeno escândalo porque ela disse que a Merlot não ia se acostumar, mas na verdade ela estava usando a Merlot para não me deixar sair de casa. No início, para a Merlot se acostumar, era um apartamento pequeno, como é esse que a gente está hoje também, e para ela se acostumar, eu deixava ela de dia lá no apartamento da minha mãe, que tinha o pátiozinho, né? E de noite, apenas de noite, eu levava ela para aquele AP. Quando eu levava ela para o apartamento, eu ia buscar ela depois das 6 horas, mais ou menos, né? Levava ela a dar uma volta, uns 20 minutos mais ou menos, a gente passeava e depois eu levava ela para o apartamento. Confesso que eu achei que ia ser mais difícil, mas essa tática dela continuar na casa da minha mãe de dia e eu levando aos poucos, nesse início, apenas de noite, pro apartamento, isso facilitou bastante ela se acostumar. Porque ela já chegava cansada, comia a papinha dela e eu ensinei ela a ir na janela, olhar, fofocar o movimento. Que ela faz isso até hoje, ela ama. Fofocar é o esporte favorito da Merlot. Além dessa rotina, também tinha os brinquedos. Eu comprei vários brinquedos para ela brincar, inclusive esse aqui é o Sansão dela, que até hoje ela brinca. Veja que tá intacto. Alguns furinhos que outro, mas ela sempre cuidou super bem. Ela adora esse bichinho aqui. Inclusive, eu quero fazer um vídeo específico sobre brinquedos de cachorro. Me aguardem. E por que eu fazia e ainda faço isso? Porque cachorro tem que ter rotina, gente. Cachorro tem que ter horário. Cachorro tem que ter horário para sair, para brincar, para caminhar, para fazer as suas necessidades. Eles têm que ter uma rotina, assim como a gente também tem que ter. Qual é o maior medo de quem leva um cachorro morar num apartamento? Que ele vai destruir o apartamento, ainda mais quem vai morar de aluguel, que era o meu caso. Então eu sempre tentei trabalhar com estímulos com ela. Então quando ela pegava alguma coisa ou tentava roer alguma coisa que não era para ela roer, eu dispersava. Pegava um brinquedo, pegava outra coisa, normalmente algum brinquedo, alguma coisa assim, para ela se distrair brincando comigo, focando a atenção nela nessa brincadeira e esquecer de roer ou de pegar alguma outra coisa que ela não poderia. E realmente essa tática funcionou super bem. Ela nunca destruiu nada no apartamento, do apartamento, né? Então, brinquedos, isso sim, porque daí eu substituía, né? Substituía, ela destruía alguma coisa no apartamento por um brinquedo dela que ela pudesse destruir. E brincadeira para filhotes, para cães jovens é essencial e tem que cuidar muito com o tipo de brincadeira, porque os meus cães, Merlot não é a primeira cachorra que eu já tive, eu sempre evitei aquelas brincadeiras de morder, sabe? De morder, de ficar estimulando o cachorro ficar mordendo tua mão, assim, porque depois ele vai crescer, ele vai machucar e às vezes depois tu perde o controle da brincadeira, né? Então eu sempre evitei esse tipo de brincadeira, assim. Claro que eu faço ela brincar de morder, mas eu morder até o limite. Se dá uma beliscadinha a mais, já para, já diz, não pode, devagar. Essas palavrinhas, essas coisas que tu vai educando o filhote a brincar de uma forma saudável, que não te machuque, não machuque ninguém. E que ele também fica tranquilo, não fica aquele cachorro estressado, todo aquele morder. Que é o caso da Merlot. Ela é uma cachorra com relação a isso, morder é uma coisa que ela faz, mas com os brinquedos dela, com as coisas dela, ela não tenta me morder, por exemplo, pra brincar. É aquelas mordidinhas bem de leve, porque ela aprendeu desde filhote que essa é a brincadeira saudável, né? Pra não dizer, nossa, que dona maravilhosa, nunca errou com a cachorra. Errei. Errei sim. E eu errei, e eu sei até onde eu errei. Ela tinha uma mania, quando ela era filhotinha, que eu achava fofinho, sabe? Que a gente acha eles fofinhos. Que ela pegava a barra da minha calça e ela mordia, né? Pegava com os dentinhos, mordia e tal.
E a gente achava fofo, a gente achava engraçadinho, a gente ria com ela, a gente fazia carinho, ai que lindinha. Ela pegava a barra e sacudia com a boca, assim, né? E aí a gente achava fofo. Pois bem, como eu digo pra vocês, eles agem por estímulos. E esse de achar fofo, de achar engraçadinho, de achar bonitinho, de fazer carinho, de fazer festa quando ela fazia isso. Então, esse comportamento ele foi estimulado por causa disso. De tanto a gente, ai que fofinha, ai que querida, e pegar e abraçar ela enquanto ela fazia isso. E ela achou que aquilo realmente era legal. Então, ela começou a fazer mais frequentemente e ela continua fazendo até hoje. Eu não consigo sair da casa da... Normalmente ela faz isso quando eu deixo ela na casa dos meus pais, quando eu tenho que trabalhar presencial, eu deixo ela lá. E quando eu vou sair, ela pega a barra da calça, ela tenta pegar o tênis, pra não me deixar sair. Então é um estímulo que ela ganhou quando ela era filhote e ela replica até hoje. E eu não consegui desacostumar ela a não pegar a barra, não tentar pegar meu tênis. Aí pra sair é a cachorra pendurada e eu tentando sair de casa. Por um erro que eu cometi quando ela era filhote. O que eu devia ter feito naquela situação? Quando ela era filhotinha e começou a pegar a barra da minha calça pra brincar, pra não me deixar sair, enfim. Mas eu acho que era mais pra brincar com ela. Era tirar ela, né? Dizer que não podia, dar outro brinquedinho pra ela brincar, pra ela entender que aquilo não era legal. Não fazer o que eu fiz, né? Que era fazer festa, achar fofinho. Ai, que lindinha, não sei o quê. Aí ela entendeu que era bom, mas não era isso que eu tinha que ter feito. Eu tinha que ter tirado ela, dado outro brinquedinho e esse outro brinquedinho dizer que era legal brincar com aquilo. Então era uma coisa simples de ter sido corrigida desde o início, que não foi e que até hoje ela faz. Assim, a Merlot sempre foi educada da maneira positiva. Então todas as coisas boas que ela fazia era isso aí: festa, carinho, atenção, brincadeira, felicidade. E quando ela fazia errado, ignorava. Sempre foi assim, né? Ignorava, ou no caso dessas coisas de brinquedo, trocar pro que eu queria que ela brincasse e não pegar o que eu não queria. Outra dúvida super comum para quem quer ter um cachorro no apartamento: o xixi. Como eu fiz para acostumar a Merlot a fazer xixi? Bom, a Merlot, eu acho que a parte do xixi foi a mais difícil, porque ela não é uma cachorra territorialista. Se ela sente o cheiro de outros cães que fizeram xixi em determinado local, ela não faz naquele local. Então, quando ela era menor, nessa idade de um ano e pouquinho, ela basicamente só fazia xixi na casa dos meus pais. Não fazia na rua, de jeito nenhum ela fazia xixi na rua. Então, nessa época que eu fui pro apartamento, eu resolvi comprar tapete higiênico clássico, né? Achar um cantinho, lá tinha uma sacadinha, então eu coloquei lá o tapete higiênico e comprei aquele. É Pip Dog que chama, né? A marca é essa, tá, gente? Mas eu não sei o nome do líquido. Mas ele imita o cheiro de um xixi de cachorro. Comprei aquilo, coloquei no tapetinho e vamos ver o que ela vai fazer. Ela sentiu o cheiro daquilo. Nunca mais tive que tirar os tapetinhos porque ela. Então eu fiquei muito preocupada, né, naquela noite. Tanto é que eu acordei às 5 da manhã e levei ela pra casa da minha mãe pra fazer xixi. Então, aquela noite, como eu fiquei apavorada e eu queria que ela continuasse morando comigo, esse era o plano, eu não ia mudar o plano. Eu botei na cabeça que ela ia morar comigo no apartamento e ela ia morar comigo no apartamento. Então eu pensei o seguinte: e se eu levar o próprio xixi dela pro apartamento? O que eu fiz? Lá na minha mãe, ela fez o xixizão dela, eu peguei um paninho, juntei o xixi e levei esse pano com o xixi dela pro apartamento. Peguei o paninho, esfreguei nos tapetes higiênicos, tinha o cheiro dela e deixei a mágica acontecer. Obviamente, ela sentiu o cheiro dela no tapetinho higiênico e fez o xixizão ali. E problema resolvido. A partir do momento que ela entendeu que tinha o cheiro dela ali, ela sempre fez nos tapetes higiênicos. Então, depois que eu descobri essa tática, fica a dica para ti que tá com dificuldade
de acostumar o teu cachorrinho a fazer o xixi no tapete higiênico, faz isso. Quando você, se ele é acostumado a fazer na rua, ou se ele faz em algum local, tenta coletar esse xixi, passar nos tapetinhos higiênicos para ele entender que ele tem que fazer no tapete higiênico. Para Merlot funcionou maravilhosamente bem. Ai, mas ela nunca errou. Óbvio que ela errou. Ela é um cachorro. Ela não é humano. Ela não é que nem tu, que não consegue perceber que ela é um cachorro. Ela vai errar. Tu erra, eu erro, humanos erram, cachorros também erram. Porque as pessoas, o cachorro faz errado o xixi e já querem devolver o cachorro, porque o cachorro fez xixi no lugar errado. Gente, eles vão errar, tu também erra, pô. Ou vai me dizer que tu não erra no teu trabalho também? E quando ela errou? Essa história do tapete ela é um pouco complexa, porque quando eles estão aprendendo, eles não sabem a diferença entre o tapete higiênico e o tapete da cozinha. Então, quando ela errou, ela fez no tapete da cozinha. E nessa fase de aprendizagem, esses erros são bem comuns. Então, para evitar que ela mantesse esse erro de fazer no tapete da cozinha, eu tirei o tapete da cozinha, mas o que tu pode fazer é lavar. Mas eu indico, deixa sem até acostumar a fazer no tapete higiênico. Porque a partir do momento que eles associam o local, normalmente é o local onde eles sempre fazem, eles não vão mais fazer no tapete, a não ser que é pra aprontar mesmo, pra te afrontar, porque tu deixou ele sozinho. Eu tinha o Mickey, que era um cachorrinho macho que eu tinha, que ele fazia xixi. Se a gente ficava muito tempo fora e voltava, ele já tinha feito xixi pela casa inteira, só pra provocar, porque a gente tinha deixado ele sozinho muito tempo, assim. Então, às vezes eles fazem umas coisas pra afrontar mesmo, que são afrontosos. Não é o caso da Merlot. A Merlot aprendeu a fazer naquele lugar, no tapetinho higiênico dela, e ela sempre fez no tapetinho, exceto no início, quando ela estava aprendendo, que ela fez no tapete da cozinha. O xixi, como eu falei pra vocês, foi a parte mais desafiadora pra mim, porque beleza, ela aprendeu a fazer no tapete higiênico. Mas o tapete higiênico é caro, né, gente? É R$ 79,90 um pacote. Ou que eu compro, tá? Que é o mais baratinho. Mas tem demais. Dá pra escolher o quanto tu quer pagar pelo pacote de tapete higiênico. Então eu queria ensinar ela a fazer xixi fora de casa. Não foi fácil. Porque como ela é uma cachorra que não é territorialista, se ela passeava, sentia cheiro de outros cães, não fazia. Não fazia. Foi bem difícil acostumar. Então, por esse temperamento dela, por ela não ser essa cachorra territorialista, volto a dizer. Então, se tu tem um cachorro que não faz xixi fora de casa, provavelmente é isso, tá? Eu acho que isso normalmente acontece com cadelas, tá? Eu não sei se acontece com machos, porque machos, instintivamente, eles são territorialistas, né? Mas com cadela, às vezes, elas não são dominantes, né? São cadelas mais submissas, que é o caso da Merlot, e por isso que ela acaba não tendo esse comportamento de fazer xixi onde outras cadelas fazem, outros cães fazem, não é só cadelas, né? Cães de uma forma geral. E isso passou com o tempo, né? Por exemplo, aqui onde eu moro agora, que a gente se mudou, né? A gente mora em outro apartamento. E também a adaptação foi super tranquila, porque ela já tinha a vivência do outro, né? Então aqui também só replicou o comportamento de lá. Só teve que se acostumar com ruídos novos, mas isso é algo bem comum, assim, né? Por início, depois eles se acostumam. O que eu tô dizendo isso porque as pessoas não têm paciência. Os cães, eles têm tempo de adaptação. É tu também. Tu também, quando tu vai morar num lugar novo, um emprego novo, tu demora um pouco pra se acostumar com a tua nova rotina. Os cães é a mesma coisa, gente. Eles precisam do tempo deles pra se acostumar. E eu fico realmente muito chateada quando as pessoas não têm paciência de esperar o cachorro se adaptar. É, é ridículo, sabe? É ridículo tu achar que o bicho vai se acostumar a uma rotina completamente diferente do que ele tinha antes, do dia pra noite. Isso é um processo. Então aqui onde a gente mora atualmente, ela acostumou com a rua. No início ela não fazia na rua, tá? Ela continuou fazendo no tapetinho higiênico dela dentro do apartamento. Mas com o tempo, com os passeios, sempre nos mesmos lugares, sempre a mesma quadra, ela começou a fazer. Então hoje ela faz na rua o xixizão dela, graças a Deus.
E em casa ela só faz realmente quando ela tá apurada. Mas ela. Porque a gente tem horários, como eu falei pra vocês. Cachorro tem que ter rotina. Então ela tem o horário da manhã pra gente passear, pra ela fazer o xixi da manhã. Ela tem o horário ali pelo meio-dia, mas o meio-dia é perigoso, tá? O meio-dia é aqueles minutinhos só pra fazer o xixi e voltar, tá? E o horário fim da tarde também. Óbvio que tem o horário do meio da tarde que ela também vai sair pra fazer xixi. E o horário do fim da tarde, que é o horário do passeio. Os passeios mais longos são sempre do início da manhã e do fim da tarde. São os passeios mais longos. Os do meio-dia e da tarde são mais curtos, é só para fazer xixi mesmo, né? Porque eu disse que o horário do meio-dia é perigoso por causa do sol, né? Eles queimam as patinhas com facilidade, então tem que cuidar muito esse horário. Tem que ser normalmente as pessoas vão pra. Quem tem cachorro, né? Tu acaba indo pra casa almoçar de meio-dia pra dar comida pra ele. Tu almoça com ele, almoça com a tua família, leva ele passear pra fazer o xixi, enfim. Não só xixi, né, gente? Fazer o cocô, o xixi na rua. Então tem que, mas é sempre aquele passeiozinho curto só pra fazer mesmo e voltar pra casa, porque pode machucar feio as patinhas, tá? Além do meio-dia, pode dar insolação, desidratação, tem que cuidar muito com esse horário, tá? É um horário bem perigoso para os cães. Ah, mas eu não consigo fazer esse horário, esse passeio do meio da tarde, porque eu só almoço em casa, depois tenho que voltar pro trabalho. Gente, todo mundo trabalha, né? Cada um tem uma rotina específica. Então, se tu trabalha, tu não tem como fazer um passeio com ele no meio da tarde, o tapetinho higiênico vai ser o lugarzinho dele, onde ele vai fazer, quando ele estiver apurado de tarde, tu não vai conseguir levar ele passear de tarde, ele vai fazer no tapetinho higiênico. Então, é super útil, tá? Eu uso tapete higiênico. Existem outras coisas, né? Outras. Existem vários tipos, tá? Não existe só tapete higiênico. Tem outras opções que tu pode usar para o teu cachorro fazer xixi, não só o tapete higiênico. Muitas são bem mais ecologicamente viáveis, tá? Do que o tapetinho, porque o tapetinho, querendo ou não, ele vai ser descartado no lixo, né? Então já existe fralda de criança geriátrica e mais as fraldas de cães. Isso já é um problema ambiental bem grande, né? Então eu acabei acostumando ela dessa forma, mas existem outras opções, tá? Sem ser tapete higiênico para ele acostumar a fazer xixi. Mas assim, se vocês acham que, ah, beleza, então agora ela faz fora. A gente foi pra praia e era um drama para ela fazer xixi fora na rua. Um drama. Por quê? Porque era outro lugar, era outro ambiente, eram outros cheiros. Então, quando a gente foi pra praia, ela estranhou bastante, assim, para fazer xixi na rua. Tanto é que eu levei os tapetes, levei junto na praia, tapete higiênico, para me salvar. E era isso. Então, eu colocava os tapetinhos e era onde ela se sentia segura. Então, quando ela não conseguia fazer fora por causa desses cheiros que ela não queria, né? Como eu já expliquei pra vocês, o porto seguro dela era o tapetinho higiênico. Então, sim, eu usei tapetinho higiênico pra ela fazer xixizão na praia.